Olá, saudação de graça e paz a todos os irmãos, que Deus venha nos dar o final de semana abençoado. Queridos, eu estava meditando aqui na palavra de Deus e me veio à memória as promessas que Deus fez a Abraão. No capítulo 12 do livro de Gênesis, ele fez algumas promessas ao patriarca Abraão. E dentre essas promessas que Deus fez a Abraão, tem uma que me chama bastante atenção. Foi quando ele disse que multiplicaria a descendência de Abraão sobre a terra de forma grandiosa. Abraão, ele tinha uma idade muito avançada, Sara também. Além do mais, a Bíblia diz que Sara não gerava filhos. Mas Deus fez essa promessa de Abraão. E Deus fez a promessa e cumpriria. Como eu não sei. Como eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus, ele é um Deus que vela pela sua palavra. Primeiro porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Segundo, ele chama Jeremias e diz: Jeremias, o que é que tu está vendo? Jeremias respondeu: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, Jeremias, porque eu sou o Deus zeloso, que velo para cumprir com a minha palavra. Então, tudo que Deus promete, ele cumpre. Queridos, anos depois, no capítulo 26 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar o nascimento do primeiro filho de Abraão. Primeiro filho do ventre de Sara, chamado Isaque. Quando Isaque nasce, se dá o início do cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão, porque agora Abraão já tem um descendente de dentro das suas entranhas, que se chama Isaque. Dali para frente, a descendência de Abraão vai crescer. Deus começa a cumprir com a promessa. Agora preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Antes que Deus realizasse a promessa que Deus fez a Abraão na vida de Isaque, a primeira coisa que Deus faz é conversar com Isaque. E ele traz à memória de Isaque tudo que ele falou e prometeu a Abraão. Como se Deus chegasse para Isaque e dissesse: Isaque, eu prometi a Abraão, teu pai, que multiplicaria a sua descendência sobre a terra. Só Isaque que Abraão, ele andou nos meus estatutos. Abraão, ele fez tudo como eu determinei. Então, a promessa, ela vai ser cumprida agora. Só, meus queridos, que a gente observa, e é muito notório isso, se você tem promessa de Deus na sua vida, você precisa fazer uma coisa: se preparar para enfrentar os desafios da vida, porque vem, certo? Se você tem promessa de Deus, você deve estar preparado para enfrentar as adversidades, porque vem, tá bom? Agora deixa eu te falar uma coisa: você passa por todas as adversidades da sua vida, mas se o teu foco for a promessa de Deus, a vitória vai ser tua, certo? A vitória vai ser tua. Observe que a Bíblia vai dizer que nos tempos de Abraão houve uma grande fome na terra, mas a fome era muito grande. Só que Abraão, os tempos se passaram, Abraão envelheceu e morreu. Agora quem fica? Isaque. E Deus vai cumprir a promessa na vida de Isaque. E eu te pergunto, será que Isaque não vai passar por algumas adversidades? Vai sim. Sim. A Bíblia diz que nos tempos de Isaque, a fome era bem maior, muito maior do que nos tempos de Abraão. Só que Isaque já tinha ouvido de Deus que Abraão andou nos ensinamentos e nos estatutos de Deus, e por isso a primeira parte da promessa tinha se cumprido, que era o nascimento de Isaque. Agora Isaque entende que ele tem que continuar no mesmo perfil de Abraão. Então Isaque, ele decide também ser obediente, Isaque decide fazer tudo conforme que Deus lhe mandar, e ele vai focando na promessa, focando na promessa, focando na promessa, até que Deus também realiza a promessa na sua vida. E eu te pergunto, e Isaque, no meio daquele sofrimento, ele não pensou alguma vez em desistir? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não tem nenhum homem nessa terra que possa dizer: eu sou super-homem. Sempre quando o problema é muito grande, as adversidades é muito grande, as lutas são muito fortes, a gente sempre pensa em desistir, nós somos humanos.
Só que nós temos o Espírito Santo que nos dá força, temos o Espírito Santo que nos consola, temos o Espírito Santo que nos fortalece e nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva a olhar para Cristo. Tá? Então, quando nós temos um objetivo, que no caso estou falando de promessa, se o seu objetivo for a promessa de Deus e que se cumpra na sua vida, você vai passar por todas as adversidades da vida, mas você vai sempre dizer: o meu alvo é a minha promessa, o meu alvo é a minha promessa, o meu alvo é a minha promessa. Então você vai até lá. A Bíblia vai dizer que nos tempos de Abraão a fome era bem maior, no tempo de Isaac, perdão, a fome era bem maior do que nos tempos de Abraão, mas Isaac ele foi até lá. A Bíblia diz que a fome era tão grande que Isaac vai sair e vai para uma terra chamada Gerar, certo? E Gerar não era uma terra muito grande, certo? E depois de Gerar tinha uma terra chamada Egito. Só que Deus já falou para Isaac, Isaac, tu não vai para o Egito, tu fica em Gerar, peregrina na terra de Gerar, porque nessa terra eu vou te abençoar. Isaac fez o quê? Obedeceu a Deus, ele ficou em Gerar. A Bíblia diz que naquele ano ele plantou uma medida e colheu 100 vezes mais. A Bíblia vai dizer que Isaac ele tinha possessões de gado, possessões de animais e tinha muitos funcionários ao seu serviço. Houve um tempo que o rei Abimeleque, ele chama Isaac e diz assim: Isaac, não dá mais para tu ficar aqui em Gerar, porque você cresceu demais, você tem muitos bens, você multiplicou os seus bens muito mais do que nós, então você não vai dar para ficar mais nessa terra. Né? Era como se ele estivesse dizendo, e na verdade era: Isaac, aqui não tem lugar para nós dois. Você vai procurar o seu rumo, vai embora dessa terra, porque não tem mais como nós dois permanecermos nesse lugar, porque você cresceu demais. Só que a gente percebe que ali há o quê? Um espírito de inveja. A gente observa que é um espírito de inveja da parte de Abimeleque. O que é que Isaac faz? A Bíblia diz que Isaac vai descer para o vale de Gerar, mas ele não vai para o Egito. Certo? Ele vai para o vale de Gerar. E quando ele chega no vale de Gerar, a Bíblia diz que ele vai cavar poços. Então ele vai no primeiro poço, observar um poço, onde Abraão já tinha cavado um poço. Quando chegaram lá, naquele poço, a Bíblia diz que os poços estavam entulhados, eles jogaram entulho dentro. E os invejosos, eles fazem assim. Eles não querem ver você crescer, eles não querem ver a sua felicidade, eles não ficam felizes se você estiver bem, e tudo que eles fizerem para estragar a sua vida, a sua comunhão, a sua felicidade na família, ele vai acabar. O invejoso ele faz isso, certo? Só que você tem um foco, e você vai superar tudo isso porque o seu foco é ser abençoado por Deus. Foi o que aconteceu com Isaac. Isaac chegou no poço que o seu pai Abraão tinha cavado, o poço estava entulhado. Ele limpou o poço, foi cavar outro poço. Quando estava cavando o poço, eles chegaram e disseram assim: não, essas águas aqui são nossas, não é tua. Isaac vai cavar outro poço. Quando Isaac está cavando outro poço, eles vão lá de novo e dizem: não, você não pode cavar poço aqui, essas águas são nossas. A Bíblia diz que Isaac ele vai cavar um terceiro poço. E quando ele cava o terceiro poço, a Bíblia diz que não apareceu ninguém para interferir no seu trabalho, e ele chamou o nome daquele poço de Reobote, certo? Porque Deus abençoou a vida de Isaac. Então Isaac cresceu, Isaac prosperou, Isaac foi abençoado, mas passou por dificuldades na sua vida para que ele pudesse chegar até ali. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus na sua vida? Você tem um foco, você tem um ideal? Então, enfrenta tudo que vier pela frente, mas não desvia desse seu ideal, não desvia desse foco, porque a vitória, ela não está no começo, a vitória não está no meio, a vitória vai estar sempre no final. Quando você passar por todas essas lutas, por todas essas adversidades, Deus vai te abençoar poderosamente, assim como Ele fez com Abraão, assim como Ele fez com Isaac, Ele fará com você e com todas as pessoas que, esperando a promessa de Deus, enfrentam as lutas e as adversidades. Então não te preocupa com os invejosos, que vão dizer que você não vai conseguir, que vão dizer que você não vai conquistar, que vão dizer que você não vale nada. Não se preocupe com isso não. Isso são invejosos. O seu alvo tem que ser
Cristo e a promessa, aquilo que Ele te prometeu. Então, querido, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua família, que a graça do Senhor seja abundantemente sobre você e sobre a tua casa. Amém.